É isso aí, então tudo pronto já para mais uma correção de exercícios. Exercícios esses que vão ser sua orientação para fazer a prova. Primeira questão, conceitue consultoria genética. Também conhecido como aconselhamento genético, a consultoria genética envolve orientação e esclarecimento de dúvidas das famílias com ocorrência de casos de doenças genéticas. Atua fornecendo informações acerca dos riscos, consequências e eventuais caminhos para a prevenção. Então a consultoria, na verdade, é a abordagem, feita por um profissional que entende dos mecanismos de herança genética, que conhece ali a forma de calcular eventuais probabilidades de ocorrência e a partir dali consegue orientar as pessoas, orientar casais, orientar famílias inteiras em relação aos eventos de origem genética. Mais para frente a gente vai falar em outras questões ali, quando isso é indicado, por que é indicado e assim por diante. Então, primeira questão, está prontinha. Segunda questão, cite 3 indicações para encaminhamento à consultoria genética. Então, lá a gente está seguindo pelo livro texto, como resposta correta, você poderia ter enviado aqui qualquer uma dessas aí, pegar 3 delas e enviar, mas ali seria ali as situações que estão dispostas no livro. Casais consanguíneos, o que são isso? Seria ali casais que têm ali um grau de parentesco. Então é comum que tanto pelos mecanismos naturais de tendência à homozigose ou mesmo pela similaridade bioquímica dos genes, aumentar a chance ali de ocorrência de alguns eventos genéticos que têm sua probabilidade aumentada nessas condições. Abortos repetidos ou infertilidade, então pode ser um sinal para se buscar um aconselhamento genético. Uma história familiar, você pega ali o histórico da família, você tem condições hereditárias, tais como fibrose cística, síndrome do X frágil, dentre outras. Então são situações ali, fenótipos manifestados a partir de condicionamento genotípico que merecem uma atenção maior. E essa atenção vai ser dada pelo profissional em consultoria. A idade materna avançada, então acima dos 35 anos existe o risco aumentado da prole afetada. A gente percebe ali a questão nos organismos como um todo, inclusive o da mulher, uma diminuição da taxa metabólica à medida que a idade cronológica avança. Isso é natural dos organismos. Exposição a teratógeno durante a gestação, tal como drogas ocupacionais, medicamentos e álcool. Então qualquer substância ali que possa trazer má formação fetal, problemas ao desenvolvimento do embrião, em função da exposição e acúmulo de substâncias que possam eventualmente prejudicar divisões celulares, duplicação de DNA e assim por diante. Ainda tinham mais algumas, como exposição à radiação ionizante ou drogas mutagênicas em dose elevada. Então, às vezes, a pessoa se expõe a essas situações, a essa radiação, e é interessante ali que um consultor genético tenha acesso a essas informações e explique ali a pessoa quais seriam os eventuais riscos a partir dessa condição. Doenças infecto-contagiosas durante a gestação, sífilis, rubéola, citomegaloviroses. Todas essas podem produzir defeitos graves no embrião ou feto, porque são doenças que têm a potencialidade de ser transmitida de forma vertical, que a gente fala, via placenta, e encontrar nas células do feto células-alvo para a reprodução do agente contagioso ou do antígeno. Anomalia ou condição genética recém-diagnosticada. Então, quando se é genético, tem probabilidade de ser repassado. E é interessante conhecer, então, que anomalia seria essa e qual a probabilidade dela ser repassada. Filho anterior com múltiplas anomalias congênitas, deficiência mental ou má formação isolada, tal como defeito de tubo neural, fenda labial e palatina. Então, assim, já ocorreu uma situação. Então, quais são as chances dessa situação voltar a ocorrer? E ali, casais em que um dos cônjuges é afetado por alteração genética. Então, situações ali, inclusive, se a gente pegar, por exemplo, ali, herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X, às vezes o homem ele apresenta a anomalia e a mulher pode ser portadora. E aí é interessante, a partir daí, pegar o histórico e verificar ali a possibilidade dela também ser portadora do gene. Com isso, a gente termina, então, ali a explanação das possíveis respostas. Lembrando que você tinha que mandar somente 3, tá? Dessa segunda questão. Vamos para a terceira. Comente as etapas da consultoria genética. Então, a primeira coisa é o atendimento, Vamos tentar aí imaginar, sem leitura, sem nada. Vamos tentar imaginar. Você vai trabalhar com consultoria. O seu cliente vai chegar. Então, quais seriam os primeiros passos? Bom, primeiro vamos identificar a possível anomalia. Deixa eu pegar aqui o nosso apontador aqui, ó. Vamos lá.
Então, primeiro, identificar a possível anomalia. Aí, a partir do momento que se identifica, segue pela determinação do padrão de herança, se é dominância completa, ausência de dominância, herança ligada ao sexo, epistasia, né? Enfim, qual é o padrão de herança para essa anomalia? Na sequência, é necessário constatar a ocorrência clínica do fenótipo manifestado. Então, olha lá, eu tenho a suspeita de que seja uma manifestação fenotípica. Como é que a gente vai ter alguma coisa assim fidedigna, uma prova, né, de que aquilo realmente está ocorrendo? Aí seria a partir dos exames tanto físicos quanto laboratoriais e dependendo, né, gente, até exames genéticos específicos. Na sequência, levantamento da história familiar e construção de um heredograma, né? Porque se for necessário, o que é o heredograma? É aquela representação gráfica do histórico familiar, quem é filho de quem, neto de quem e assim por diante. Então você teria ali toda a árvore genealógica representada de forma gráfica. E isso permite ao consultor ter uma visão holística, uma visão total da situação. Então, para essa etapa, né, os exames clínicos, lembra que a gente falou dos exames clínicos agorinha? Tá? Eles são importantes. Tá? E, se for o caso, buscar exames em outros familiares. Porque dessa maneira, se te permite ali definir o padrão de herança. Então, mais sessão de consultoria genética, que seria ali o real encontro ali, né, o bate-papo, a conversa, que é o atendimento propriamente dito. Certo? Depois dos resultados do exame, o consulente é orientado pelo profissional sobre os riscos e as consequências do fenótipo abordado. Então está ali sugestão de resposta para a questão 3. Questão 4, explique detalhadamente o uso da amniocentese como técnica de acompanhamento do pré-natal. Então consiste na coleta do líquido amniótico a partir de uma punção subpúbica e transabdominal. Qual que é o objetivo disso aí? Coletar, inclusive, células embrionárias que estão suspensas nesse líquido. Então, esse material permite estudo dos cariótipos, no caso, as aneuploidias. O que é o aneuploidia? Quando você tem o aumento, a duplicação de um cromossomo, ou mesmo a sua deleção, gerando ali algumas síndromes, ali, como já foi comentado. Síndromes sexuais, por exemplo, como síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, né? Síndromes autossômicas como Patot, Down, Edwards e assim por diante. Então é realizada a partir da 17ª semana e é monitorada por ultrassom. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos encolher esse texto aqui, aumentar essa imagem, como é que funciona. Pega ali o que a gente viu no texto. Ó, então, coleta do líquido, certinho. Essa coleta permite, inclusive, a coleta de células que estão em suspensão. O que seriam essas células, pessoal? Vamos sugerir, por exemplo, células do próprio feto, células, por exemplo, do epitélio, que estão em renovação, né? Células que já estão sendo geradas a partir desse embrião. E assim que se tem acesso a esse material, tem-se acesso ao DNA. E com o DNA você consegue fazer algumas verificações para constatar, por exemplo, aneuploidias, como foi falado, o sexo do bebê e assim por diante. Lembrando sempre que essa técnica é acompanhada pelo ultrassom e monitorada pelo ultrassom, tá? E pode ser realizada a partir da 17ª semana. Ok, a amniocentese, tranquilo. Vamos para o próximo. Cite 5 possíveis indicações de encaminhamento do paciente para exame do diagnóstico pré-natal. Então, quando? Quando que a gente vai encaminhar o paciente para o pré-natal? É claro que hoje o pré-natal já é quase que uma prática, né, gente? Já é praxe do atendimento, do monitoramento. Inicialmente ginecologistas, depois obstetras, eles vão acompanhando ali, né, a gravidez passo a passo e vão acompanhando, né, todo o crescimento do feto. Mas existem situações em que é interessantíssimo, é importante que ocorra esse acompanhamento. Então a gente tem idade materna avançada, como a gente já falou, defeito de fechamento de tubo neural, casais com prole afetada por doença recessiva, então aquilo que nós comentamos, né, sobre a questão às vezes da mulher ser portadora, o homem apresenta isso no caso do cromossomo X, mas pode ocorrer dos dois serem heterozigotos e eventualmente ter histórico na família e estar preocupado ali com a possibilidade de ocorrência no bebê. Então durante o pré-natal, por exemplo, pode ser feita a amniocentese, aquela técnica da questão anterior, para se definir isso aí. Caso de infecção durante a gravidez, seria outra situação. Então, situações que trazem ali preocupação. Próxima situação.
Explica o cariótipo típico de uma pessoa com síndrome de Down, síndrome de Patau ou Patau e síndrome de Edwards. Então vamos dar só uma melhorada aqui no contraste para a gente ver esse texto aqui. Então as 3 síndromes são manifestações fenotípicas de síndrome de autossomos, certo? Então não tem nenhuma dessas é síndrome sexual. Quais seria o exemplo de síndrome sexual? Klinefelter ou síndrome de Turner. Tá? Teríamos o triplo X também e assim por diante. Então, nesse caso, é comum você pegar a literatura e essas síndromes serem referenciadas, né, com esse símbolo, 45A mais XX ou 45A mais XY. Ou ainda pode vir 47A, vírgula, né, e colocar o cromossomo que está duplicado. Então, nesses 3 casos aqui, são situações de duplicação, são aneuploidias com duplicação, e aí seria representado 45AXX mais o 21 ou 45AXY mais o 21 para a síndrome de Down. Essa regrinha aqui vai ser repetida, só que aí o que vai acontecer? Ao invés do mais 21, tem o mais 13, que a síndrome de Patau ou Patau é evidenciada no cromossomo 13. Já a síndrome de Edwards no cromossomo 18. Então o padrão, ele segue ali um padrão básico, porém muda-se aqui a representação do cromossomo em questão. Correto? Perguntinha bem simples também, essa daí é mais para a gente se familiarizar com a forma em que os fenótipos, ou melhor, que os genótipos, hein, gente? Não vou nem editar essa falha minha aqui, que é para vocês lembrarem, genótipos, tá? Então, ali a forma como os genótipos são representados, tá? Próxima questão. Explique o que vem a ser deficiência intelectual ou retardo mental, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem aqui como conceito em relação a essa deficiência intelectual? Antes da gente responder, é interessante a gente considerar que o quociente de inteligência, o famoso QI, ele vai ser medido em um teste quantitativo que vai pontuar a normalidade entre 70 e 130 pontos, considerando a média de 90 e 109, tudo bem? Na verdade, ele vai pontuar, né, a escala seria de 70 a 130, tudo bem? E aí os pontos considerados de média seria 90 e 109. A partir desses parâmetros, o afastamento estatístico dos dados médios, no caso para baixo, né, gente? Tudo bem? Configura caso de deficiência intelectual. Então, essa escala de normalidade entre 70 e 130, se houver um desvio, né, abaixo dos 70 ali, tá, já vai ser configurado, segundo a OMS, uma situação de deficiência intelectual. Tá? Em geral, vai refletir em capacidade cognitiva e evidenciada antes dos 18 anos de idade. Isso condiciona limitações significativas nas funções intelectuais e no comportamento adaptativo do indivíduo. Tranquilo? Esse aqui é bem conceitual também, só para a gente saber o que é considerado, né, o retardo mental ou deficiência intelectual, como é amplamente comentado. Então, existe ali uma avaliação quantitativa. É claro que não é só esse teste, tá? Mas a OMS ela se pauta bastante por essa questão ali do teste do QI e um afastamento estatístico, no caso para baixo, dessa média considerada normal. Então, próxima questão. Caracterize a esquizofrenia e comente as possibilidades genéticas de transmissão aos descendentes. A esquizofrenia é um distúrbio caracterizado por delírios, alucinações, redução do interesse e motivação, reatividade emocional alterada e comportamento desorganizado. A gente até falou na aula, né, gente, sobre a questão da desestruturação de neurônios. Então, esse segundo parágrafo fala muito dessa questão aí das anormalidades cerebrais estruturais. Falamos bastante da redução da substância cinzenta, que é a parte do sistema nervoso central responsável pela tradução dos impulsos, pela interpretação. E isso é que vai ocasionar, então, toda essa parte aqui, né, de delírios, de alucinações, que são comuns no quadro de esquizofrenia. Observa-se também no cérebro dos esquizofrênicos alterações dos núcleos basais, área de lobo frontal, lobo occipital. Ao fundo a gente tem uma imagem aí de um cérebro normal, né, nesse ponto, e aqui esquizofrênico. E a gente vê ali, então, né, variações da leitura da estrutura desse cérebro. As manifestações clínicas a gente chegou a comentar também, que elas vão ser conhecidas no final da segunda e terceira década de vida, porém, os sinais cognitivos eles vão estar presentes já na fase da infância, tá? Na fase infantil já teria ali sinais cognitivos ligados à esquizofrenia.
E a segunda parte da questão é as possibilidades genéticas de transmissão aos descendentes. Então a gente pega ali que o risco para parentes ela é consideravelmente mais alto do que para a população em geral. Então, se ocorre numa família, a chance de ir ocorrendo ela é maior, e esse risco vai aumentando de forma diretamente proporcional à proximidade do grau de parentesco. Tá? Então, quanto mais próximo, né, a linha de parentesco, maior a chance de ocorrência. A gente traz aí essa anotação, que o risco para um filho de um genitor esquizofrênico é de 13%. Mas se os dois genitores forem, essa possibilidade aumenta para 46%. Os riscos dos irmãos de uma pessoa afetada é para 9%. Mas quando um dos genitores também é afetado, o risco aumenta para 17%. Então a gente percebe que essa proximidade direta ela vai aumentando a chance de ocorrência dentro de uma linhagem, né, de uma linhagem familiar. A questão 9, a gente fala um pouquinho sobre herança multifatorial, como o próprio nome sugere, são vários fatores interferindo na manifestação fenotípica. Desde a base genética, lá no primeiro bimestre, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da diferença entre genótipo e fenótipo. E o fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. E nessa parte aqui da abordagem da herança multifatorial, isso fica muito evidente. Porque o que seria herança multifatorial? É um padrão de herança caracterizado por fenótipos que se manifestam a partir da combinação de diversos fatores e não só de origem genética. Pode ter genético sim, né? Mas nem sempre é somente genético. Uma característica multifatorial pode ser determinada por herança poligênica, então às vezes não é só um gene, são vários genes, certo? E essa herança é combinada a fatores ambientais, como nutrição na gestação. A gente comentou que às vezes, né, teria ali uma predisposição genética a uma má formação, porém isso acaba se intensificando, né, em caso da nutrição na gestação. A mãe que se alimenta mal, a gente falou inclusive do uso de drogas durante a gestação, álcool durante a gestação, isso pode ocasionar má formação na rede neuronal do feto, ocasionando, por exemplo, uma deficiência do intelecto, né? E isso determinaria uma herança fenotípica mais pela parte ambiental do que pela parte genética. Entende, portanto, que a herança multifatorial é determinada pela transferência genética e, em alguns casos, poligênica, e às vezes não é só um gene, combinado ainda aos fatores ambientais. Então, vamos para a próxima. Nossa 10ª e última questão. Comente a dependência química como herança multifatorial. Como já foi comprovado em estudos científicos, a dependência química não está ligada a um único gene. Então não existe aquele gene que vai determinar o vício, não existe aquele gene que vai determinar uma predisposição ao uso de substâncias químicas. Tá? Fala-se bastante na possibilidade de uma combinação de genes, e essa combinação ali seria intensificada ainda, tá? Essa vulnerabilidade ela seria intensificada a fatores psicossociais e culturais. Então as pesquisas dão conta de que a dependência química é mais um caso de doença que é a consequência da atuação conjunta de vários genes. E esses genes vão produzir uma situação de vulnerabilidade somados aos fatores psicossociais e culturais. Certinho, pessoal? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, que está saindo mais vídeo aí para auxiliar na sua caminhada universitária. Abraço do professor Kanashiro.